Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 1º de outubro de 2020 e nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma situação extremamente preocupante para o povo brasileiro, porque no meu campo de visão, no meu entendimento e diante do que eu já estou percebendo e vendo já fazem algum tempo, esse governo ele está promovendo cada vez mais mentiras e outra, o mais preocupante, afirmando essas mentiras e tornando essas mentiras verdadeiras. Isso me faz lembrar uma frase, de um grande ditador que viveu lá no passado, que se chama Adolf Hitler. E ele usava a seguinte frase: torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando-a e eventualmente todos acreditarão nela. Pois bem, pessoal, diante de todas essas situações que o governo atual do Jair Bolsonaro vem propagando, parece que está sendo afirmado cada vez mais mentiras a goela abaixo do povo brasileiro. Ontem, nessa entrevista aqui pelo canal da CNN, com o Ricardo Salles, rebatendo lá o debate entre o Biden e o Trump, ele fez um comentário em que ele repetiu uma mentira que ele propagou dias atrás no Twitter do próprio governo da SECOM. Inclusive eu fiz um vídeo a respeito disso. Vou mostrar novamente essa mentira que foi propagada em um meio de comunicação do governo. E isso é extremamente preocupante na minha opinião, porque estão afirmando mentiras e estão tornando essas mentiras verdadeiras. Então, na entrevista aqui de ontem, vamos prestar atenção, porque isso se repetiu novamente e isso é extremamente preocupante. Eu vou aumentar a tela aqui para vocês, tá? Para que vocês possam ver também da própria boca do Ricardo Salles, aonde ele diz em relação à quantidade de áreas queimadas. E eu vou mostrar para vocês aqui usando a própria fonte que ele diz usar, que é o INPE, e que ele não usou. Vamos ouvir a fala dele aqui, depois eu mostro os fatos para vocês. Alternativas estão aí, o governo não está dizendo que não existem coisas para ser feitas, o presidente Bolsonaro determinou a operação de garantia da lei e da ordem esse ano, aliás, a do ano passado que ele fez, reduziu as queimadas para os menores índices no ano passado dos últimos 20 anos. No ano passado, o governo de Jair Bolsonaro reduziu as queimadas em menor índice dos 20 anos. Isso é mentira. Isso é totalmente mentiroso. Então, usando a própria fonte, antes vamos ver a ilustração que foi colocada no site do Twitter, no site do governo. Aqui está o símbolo da SECOM. Eu fiz o vídeo inclusive com informações do próprio Estadão também, criticando esse suposto erro, que na minha opinião não é erro, isso é proposital, divulgando informações mentirosas, ou seja, impondo mentira abaixo da goela da população e tentando fazer com que essas mentiras se tornem verdade com ilustrações, porque isso daqui é uma ilustração mentirosa. E aqui embaixo eles usam como fonte, eles, eu digo o governo do Bolsonaro, fonte INPE, dados atualizados até agosto de 2020. Então eles estão usando dessas mentiras para tentar convencer as pessoas. Por isso que eu digo que você tem que ter bom senso, você tem que ouvir e buscar as fontes. Aliás, essa fonte do INPE que eles estão usando e que estão falando agora que é uma fonte não confiável, se é não confiável por parte do governo, então por que colocar a fonte aqui? Fonte INPE. Quer dizer, estão usando da mesma fonte, só que não mostram os dados corretos, os dados verdadeiros, ainda colocam a instituição INPE como uma instituição que está propagando mentiras, só que na realidade quem está propagando mentiras é o atual governo do Jair Bolsonaro, com ilustrações como essas que vocês estão vendo aqui. Isso daqui, pessoal, isso aqui foi propagado pelo próprio governo do Jair Bolsonaro. Uma ilustração
mentirosa e que não condiz com a realidade dos dados registrados, que são registrados pelo INPE desde 1998. E aí a gente vê aqui, né? Informação mentirosa do governo de que nos últimos 20 anos tem o menor índice, a menor área de queimadas nos últimos 20 anos. Quer dizer, na informação anterior eram 18 anos, agora já aumentou mais 2, agora são 20, como vocês acabaram de ouvir da própria boca do Ricardo Salles. Então nós temos aqui a falsa informação, uma mentira sendo incutida na cabeça, sendo pregada, está sendo pregada constantemente, né? E isso é perigoso. Então nós temos aqui 2020, área queimada no Brasil. Lembrando que esse desenho aqui, essa ilustração, é uma mentira, tá? Isso daqui foi colocado erroneamente, foi colocado sem querer. Não, isso aqui foi feito de propósito. Esses dados foram adulterados de propósito, certo? Agora, se o INPE está mentindo, se o governo está dizendo que o INPE está fornecendo dados mentirosos, então que o governo prove que esses dados fornecidos pelo INPE desde 1998 são mentirosos. Agora, caso isso não ocorra, quem é o grande mentiroso aqui é o próprio governo do Jair Bolsonaro, com essa ilustração, que tem a intenção de quê? Enganar os mais simples, enganar os que não pensam, enganar os que não analisam esse tipo de conversa. Enganar os que não vão atrás dos dados, dos verdadeiros dados. Então nós temos aqui área queimada, ilustração mentirosa do governo 2020, área queimada. Aqui nessa ilustração nós temos realmente a menor área queimada, certo? 121 quilômetros quadrados de área queimada em 2020. Olha só, menor do que em 2019, que é 318 quilômetros quadrados, 2007, 588 quilômetros quadrados. Agora, como a própria ilustração mostra aqui, né? Fonte INPE. Será que esses dados estão realmente lá no INPE? Olha só, eu estou aqui no INPE, ok? queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/AQ 1 km/, ok? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui nós temos os dados coletados pela instituição de janeiro até agosto de 2020. Aqui é a área queimada, é um pouco diferente, aliás, é totalmente diferente dos focos de incêndios. Então nós temos realmente aqui em 2020 a área, infelizmente, né? Agora anotem o seguinte, em cima dessa observação que eu vou fazer para vocês. Constantemente, quando isso acontece, ou seja, quando esses incêndios acontecem, como é o caso do Pantanal agora, e em outras situações do mundo também, sempre usam esses acidentes, esses incêndios, como propagandas políticas, né? E aí a observação que a gente tem que fazer, porque a gente vota em cada ano eleitoral para que novos políticos resolvam problemas sérios como esses, e aí a gente vê todas as vezes esses canalhas usando esse tipo de infeliz situação, né, como propagandas políticas para angariarem votos. Quando que na realidade a gente está votando nessas pessoas para que eles resolvam esse tipo de problema, que criem leis, que criem soluções para que isso não aconteça. Ah, mas incêndios nas florestas mundiais são sazonais. Beleza, então qual que é a situação para que a gente possa se antecipar a esses fatos sazonais que são os incêndios? Vamos criar agências, vamos criar alguma coisa para que quando começar a acontecer, que a gente sabe que vai acontecer esses incêndios sazonais, o governo, né, as agências altamente preparadas para essas condições já estejam realmente e altamente preparadas para combater, não ficarem nessas falácias, né?
e ainda usarem esses acidentes, esses trágicos acidentes florestais, que foi o caso do Pantanal, como propaganda políticas, né, para enfrentarem os seus candidatos. Isso a população não pode aceitar mais. Para isso a população tem que ficar de olhos bem abertos, né, e não votar em canalhas que usam esse tipo de propaganda de propaganda política nunca mais. Certo? Agora voltando aqui à situação das mentiras propagadas pelo governo, que estão se repetindo. E isso é preocupante, né? E me fez lembrar aquela frase do Hitler, propagando mentiras, tornando simples mentiras, simplificando as grandes mentiras e tornando verdades. E aí vem a situação de você, né, deles martelarem isso constantemente. Ou seja, vão repetindo, 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 repetindo. E aí entra na tua cabeça, olha só, os caras estão falando a verdade. Verdades com o quê? Com ilustrações? Isso daqui é uma verdade? Adulterando dados concretos que estão aqui desde 1998, informando com dados precisos? Gente, vamos ter bom senso. Vamos parar de ser fanáticos políticos. Vamos parar com essa polarização. Isso está acabando com o Brasil, está destruindo o Brasil, além das mentiras. Ok? Então nós temos aqui os dados corretos do INPE, que não é o caso dessa ilustração propagada aí e também falada na entrevista na CNN ontem, dia 30 de setembro, em relação aos 20 anos, né? Então nós temos aqui, ó, informações precisas. Aqui os dados são de 2003 a 2020. Área queimada por quilômetro quadrado, por bioma, por ano até agosto. Infelizmente ainda não saiu de setembro, o que vai aumentar bastante essa situação aqui do ano de 2020. E depois, posteriormente, farei um novo vídeo a respeito disso, né? Então aqui, ó, 2019, que foi o ano citado como menor área registrada, segundo o governo mentiroso do Jair Bolsonaro, nos últimos 20 anos. Olha só, 2019, 131 quilômetros quadrados de área queimada. É o menor dos últimos 20 anos? Não. Então nós temos o anterior, né, de 2018. Em 2017, 96 quilômetros quadrados. E nós temos aqui um outro número infeliz, porque esses números são infelizes. Tá? Todos esses números aqui de queimadas representam tragédias. Incêndios florestais são tragédias. É altamente prejudicial para o bioma, para os animais, para a nossa saúde, para a natureza de modo geral e para o planeta. Além de aumentar o aquecimento global. Então, galera, nós temos aqui o real número, 121 quilômetros quadrados de área queimada. Realmente condiz com o que está descrito aqui na ilustração, né, promovida pelo governo do Jair Bolsonaro, diante aí do canal do Secom no Twitter, ok? Então nós temos a verdadeira informação aqui, 121 quilômetros quadrados de área queimada em 2020, só que aqui o restante já pula para mentira, toda essa informação foi adulterada. 2019, aqui nessa mentira de ilustração, diz que a área queimada foi de 318 quilômetros. Ah, mas é verdade? Então usa os dados corretos até agosto, né? Até o final de agosto, corretamente, que é 121 quilômetros de área queimada, só que a partir do ano de 2019 já começaram a adulterar os fatos, já começaram a mentir, a propagar mentiras, né? 2019, área queimada, 131 quilômetros quadrados. 2018, 76 quilômetros quadrados. Vamos olhar lá de novo na ilustração. Aqui não tem 2018, tem 2017. Então vamos 2017. 306 quilômetros quadrados. 96 quilômetros quadrados. 2015,
354 quilômetros quadrados. 99 quilômetros quadrados. Vamos para o maior aqui, né? A maior mentira propagada por esse governo. 2007, 224 quilômetros quadrados. E lá na propaganda, na ilustração mentirosa do governo, 2007, 588 quilômetros quadrados. Para vocês verem como esse governo é altamente mentiroso e nós estamos correndo sérios perigos nas mãos desse governo mentiroso.